Pessoal, nós estamos em diferentes experiências de aprimoramento e elevação, e cada recorte desse vai dizer de um ângulo em que iremos focar para podermos avançar naquele propósito e, de certa forma, tem a ver com o bem que eu procuro e assumo. E muitas vezes enxergar aquilo que acontece comigo passa por uma humildade de acolher os avisos que Jesus me dá, que pode chegar até mim por uma crítica que compete a mim acolher. E conforme Kardec vai dizer num dado recorte, quando o orgulho ele tem espaço dentro de mim, vai acontecer de eu acabar tendo um erro no valor do que eu obtenho e na análise que eu faço disso. Porque eu posso realizar uma dada coisa, fazer aquilo acontecer, mas acabar acontecendo uma distorção quando eu vou ver aquilo que foi feito e inclusive procurando melhoria, devido à dificuldade que o orgulho faz acontecer. E aí eu troco A por B e algo que está ali impingido, uma falha ou algo que precisa ser revisto, eu tomo aquilo por excelente. E quando Kardec vai dizer nesse recorte supracitado de que o Senhor possa inspirar alguém a ideia de me advertir quando eu cair em erro, em equívoco, ele vai completar dizendo que seja dado a mim que vou receber essa crítica, essa advertência, a humildade para aceitar isso com reconhecimento e não achar que está sendo dirigido a outrem, porque muitas vezes Jesus ele vai me dar algum alerta através da colocação de alguém, da crítica de alguém, da advertência, do alerta. E se eu não tiver essa humildade para poder acolher, eu vou achar que aquilo é endereçado a outra pessoa, a outra situação, e não vou aceitar aquilo se enquadrar a mim, ou mesmo não vou conseguir perceber que aquilo se enquadra na minha situação, ou ficar achando que se enquadra a situação de outro, que eu entendo que está naquele tipo de erro e que precisa daquela advertência. Mas eu, para quem Jesus endereçou aquele alerta, aquele aviso, não acolho. E, inclusive, ele vai dar sequência dizendo que vai existir a tentação
de me envadecer da faculdade, do dom que eu tenho recebido por empréstimo, e de que eu venha cometer algum abuso com isso. Ele vai dizer que antes retire dele essa faculdade do que permitir que ela venha a ser desviada do seu objetivo providencial e plasmado por Jesus, que seria o bem da coletividade e o avanço moral daquele que a possui. E isso, de certa forma, vai dizer de uma situação que vai me encontrar com uma nuance delicada para não cair na confusão da entrelinha, na cilada da entrelinha, e que pedirá esse cuidado. No trabalho existe um horário que nós entramos ali, que é consoante o momento que alguém vai para uma sala para iniciar no período da manhã, que é às 7 horas da manhã, e uma moça numa dada escola havia comentado que, como ela entra nos dias que ela vai, que ela tem uma folga na semana, e nos outros dias ela entra às 7 horas da manhã para dar aula. E ela houvera colocado que ela procura chegar assim uns 5 minutos antes, ou ali, bem dizer, beirando as 7, considerando que às vezes tem a questão do congestionamento no trânsito, que inclusive vai intensificando. Isso, por um lado, é bom, porque as pessoas estão tendo mais acesso a diversas formas de se locomover, por um automóvel, uma moto, uma bicicleta, mas, por outro lado, redobra o nosso cuidado, até porque nós estamos dirigindo para a gente e para o outro. E muitas vezes nós precisamos diminuir a velocidade para alguém passar com mais tranquilidade, para que nós paremos a tempo, sem assustar ninguém, aguardar aquele pedestre que está ali passando aquela faixa terminar de chegar na calçada, porque quando o pedestre está quase chegando, nós ainda temos que esperar ele terminar de atravessar a faixa de pedestre. Daí, quando ele inicia ali na faixa de pedestre, eu paro com o carro, é na hora que ele chega na calçada do outro lado que eu estou liberada para seguir. E mesmo às vezes, quando a gente percebe que tem o carro do outro lado que precisa atravessar, então a gente parar, aguardar o outro carro atravessar para não criar congestionamento, então facilitar esse movimento. Aí acaba que pode aí gerar um pequeno janela aí, que não chega a ser um atraso, mas que pode aí ter uma variante, mas com o objetivo de às 7 horas ela está ali dentro da sala. E ela fala que prefere fazer assim, porque se ela vai um pouco antes, que é quando os alunos ainda não entraram dentro da escola, porque existe um horário que o portão é aberto, ali em torno de 10 para 7 é que abre o portão, ou 5 é que vai abrir esse portão, então vai acumulando os alunos ali de fora, e ela acha perigoso chegar com o carro ali nessa situação. Então, para preservar aqueles alunos que estão ali aguardando para entrar, ela prefere sair de casa umas 5 para 7, porque ela mora perto da escola, e aí a hora que ela chegou, o portão já foi aberto, tem menos fluxo de aluno, é mais seguro para ela entrar e poder dirigir a sala. Ela passa pedindo na sala os professores, pega o material que ela vai usar e vai para a sala. Mas houvera sido comentado pela vice-diretora ali do local de tomar cuidado e, se perceber que o trânsito está fazendo atrasar um pouco, para sair antes de casa, porque 7 horas tem que estar dentro da sala. Ou seja, na verdade, sair
5 para 7, para poder chegar na escola às 7 horas, depois que os alunos já entraram para a sala, para a escola, naturalmente que às vezes alguns já vão direto para a sala, outros ainda podem ali aguardar no corredor até entrar. E se ela vier a fazer isso, corre o risco de atrasar, porque o trânsito é volátil, a questão do tempo que ela possa gastar é algo incerto. Então, ela tem que realmente chegar junto com os alunos quando eles estão lá de fora, que é mais perigoso, para não correr risco de não estar na sala às 7 horas. Então, ela tem que se antecipar mesmo, consoante o pedido que havia sido feito ali pela vice-diretora, para poder chegar antes mesmo, que deu a entender, mesmo que coincida com o movimento dos alunos lá de fora, porque ainda o portão não foi aberto. Então, é uma mensagem que foi dada numa entrelinha, porque, de fato, querer chegar ali depois que o portão já foi aberto e o fluxo de alunos é menor, dá margem para um atraso, que não deve acontecer, porque a pontualidade ela realmente é necessária, porque, inclusive, faz parte da disciplina. E então, nesse caso, antes correr o risco de ter aqueles alunos de fora e redobrar, triplicar, conforme tem que ser o cuidado com aquele carro ali, mas chegar antes, ali, quando eles estão ali de fora, com o portão fechado, do que correr o risco de acabar havendo atraso de quem quer que seja. Daí mostra um detalhe que Jesus, através dessa autoridade ali, mostrou para ela, para uma modificação que ela precisava fazer. Se ela não tivesse aberta para receber essa advertência, ela poderia dizer que chegar antes ali, quando aqueles alunos estão ali na porta, porque o portão ainda não abriu, é muito perigoso, inviável, que ela preferiria continuar fazendo do jeito que ela estava fazendo. Mas não, ela percebeu que foi um alerta de Jesus para fazer diferente através daquele aviso. Um outro aspecto, gente, que eu queria comentar com vocês, da nossa reflexão, tem a ver com pedidos de ajuda que possam chegar até nós das vivências, das nossas interações com as pessoas. Porque quando eu considero aquilo que está comigo, seja um dinheiro, seja uma blusa, seja uma casa, são empréstimos que não me pertencem, que é transitório, passageiro. E quando eu for chamada por Jesus para ir embora daqui, eu não vou levar nem um fio de cabelo. Se eu considerar o meu corpo, ele não me pertence, ele é um empréstimo. Por isso que quando eu for embora daqui, o corpo vai virar pó. Nem um fio de cabelo eu levo. E, em sendo assim, considerando as situações de necessidade que passamos enquanto coletividade, para falar só de Brasil, porque a gente sabe que as regiões do mundo que a situação é muito pior, mas para falar só de Brasil, os bolsões ainda de miséria que existem, de pobreza material. E que as necessidades, elas existem de fato, e que eu, como alguém que procura seguir Jesus, preciso disponibilizar para o coletivo aquilo que Jesus me emprestou temporariamente. Mas
houve um dado recorte em que alguém tinha comentado que ela estava recebendo uma orientação intuitiva de ajudar instituições que pudessem atender mais pessoas, ao invés de ajudar repetidas vezes pessoas que ela já houvera dado alguma ajuda. Ela tinha comentado que teve uma moça, aparentemente jovem ainda, mas que já tem uns 5 filhos, ainda pequenos, parece que a mais velha é adolescente, e que estava passando muita dificuldade. E essa família estava com o aluguel atrasado, e ela houvera dito que essa mãe de família houvera pedido ajuda, repetidas vezes ela estava ajudando, mas houvera orientado para ela da distribuição de uma sopa que nós temos aqui na cidade de Araxá. A gente sabe que isso se espalha, são pipocas pelo Brasil, distribuição de pão, de quentinha, de sopa. E na cidade de Araxá mesmo tem alguns pontos que fazem a distribuição para falar da sopa apenas, porque a gente sabe que tem outros tipos de ajuda que se espalham por esse Brasil. E no caso específico desse local que distribui a sopa, que é na rua Pernambuco 880, no sábado, a partir de 12h30, tem que levar o vasilhame para pegar a sopa, mas pode pegar uma quantidade maior, congelar, porque aí dá para semana, porque já tem uma mistura para fazer uma janta. E ela houvera falado para essa moça desse local, e das vezes que elas voltaram a se falar, ela não tinha ido pegar a sopa. Aí ela tinha, de um dado sábado, ela falou que estava numa situação antes que ela precisou ir para o hospital. No outro sábado ela disse que realmente não teve tempo. Mas ela continuava pedindo valor em dinheiro para as necessidades ali que ela vivia, na família dela, mas a sopa ela não pegava. E essa moça houvera comentado que ela estava ajudando o local lá onde produz a sopa, porque lá atende várias famílias ao mesmo tempo, ao invés de fixar numa família repetidas vezes como estava acontecendo, inclusive porque ela não ia pegar a sopa. E nesse caso ela poderia então deixar agora para ajudar uma instituição que ajuda mais pessoas, e até uma forma de emular essa moça a ir pegar a sopa no sábado. E essa é uma situação delicada, porque às vezes você seguir uma intuição referente a isso e não ajudar materialmente para emular o outro a buscar algo que é distribuído num local onde mais pessoas estão sendo beneficiadas. Por exemplo, às vezes fazer assim é mais difícil do que você pegar e ajudar novamente. Porque as necessidades elas são distribuídas e nós precisamos estar atentos para fazer esse auxílio chegar, mesmo sabendo que o pão material é o mais fácil, porque tem muitas instituições que ajudam com a parte material, seja na doutrina espírita, no catolicismo, no evangélico, nas diferentes escolas evangélicas, pentecostal, neopentecostal e as outras que tem. E mesmo em outras religiões que existem, acontece a ajuda com o material. E que, às vezes, alguém enfrenta com relativa tranquilidade a miséria e a privação, mas ela sucumbe pelas dores morais, que tem a ver com receber ingratidão de um ente querido, caro a ela, ser traída, depressão, e que por isso o pão da instrução e o pão da oração é o mais importante. Naturalmente que nós precisamos do material distribuir, porque
senão o nosso organismo não tem condição de assimilar aquela oração, aquela instrução. E, em sendo assim, precisa ser feito o atendimento do básico e a distribuição dessa ajuda material. Mas o mais urgente é o pão da oração, da instrução, e poder levar, porque gera esclarecimento, fortalece o espírito, capacita o indivíduo a trabalhar, a achar saídas para poder assumir o controle da sua família. E com isso ela consegue se sentir útil, ela vai saindo de alguma condição difícil que ela possa estar vivendo, porque ela vai se sentindo útil, ela vai conseguindo ajudar melhor os seus. Que é aquele tal caso de, ao invés de entregar o peixe pronto, ensinar a pescar. Naturalmente que se alguém está com fome, com sede, ela precisa receber a ajuda para ter força para aprender a pescar. Mas a questão de você levar a instrução, ela é mais importante porque ela vai ajudar o outro a assumir o controle da sua própria vida e a produzir trabalho, ser útil, que é o objetivo dela estar aqui, consoante onde Jesus peça para ela agir. E mostra como é delicado, porque inclusive essa moça comentava que ela, além de ajudar nessa instituição que distribui sopa, ela ajuda também num outro grupo que faz distribuição de pães em bairros carentes da cidade. Eles fazem esse trabalho uma vez por mês. Também ela estava ajudando com uma outra instituição que distribui brinquedos para crianças carentes. Também com uma outra que auxilia os cachorros, os gatos ali da cidade para receber uma água, uma ração, porque o gato ele se vira na rua, mas o cachorro morre de fome, de sede. E os animais, eles têm uma importância para nós, enquanto coletividade, porque existem vibrações de ódio, de inveja, de despeito, de ciúme, que são agressivas para nós, e que alguém que é alvo disso pode cair numa obsessão, numa depressão, num transtorno. E aquele animal de estimação, ou aquele animal ali que ela ajuda a cuidar, que de alguma forma vai trazer uma proximidade com ela, ele como que amortece essas vibrações que não fazem mal para ele e protege aquele humano próximo de receber essas flechadas sombrias. Então, na verdade, quando a gente está ajudando, naturalmente que não é por um interesse, porque o objetivo é a doação pela doação, mas quando nós estamos ajudando aqueles que cuidam dos animais de rua, nós estamos também ajudando as pessoas daquela coletividade. Daí, houvera tido essa premissa de priorizar essas instituições que auxiliam um número maior de pessoas e, inclusive, ela também faz a doação de um valor um pouco maior para uma instituição humanitária, que é o Fraternidade Sem Fronteira, que auxilia em bolsões de miséria pelo mundo, onde há situações piores do que aqui, porque no Brasil ainda a ajuda chega. Do Chuí ao Oiapoque,
mesmo que hajam dificuldades financeiras, dificuldades com a questão do básico, mas as estradas estão interligando um ponto ao outro para o auxílio chegar. Mas há região do mundo em que existem bloqueios de guerra e que crianças, mulheres, idosos, doentes e mesmo homens são usados como armas de guerra e colocados em isolamento, onde não é permitido chegar água, alimento, e que vão morrendo de inanição. Uma situação muito pior do que aqui. E essas organizações humanitárias, como Fraternidade Sem Fronteira, há também o Médicos Sem Fronteira e outras, mas Fraternidade Sem Fronteira, ela tem um alcance ali em vários países que vivem situações muito difíceis nesse sentido, que precisa muito da nossa ajuda. E ela faz uma ajuda de um valor maior para essa instituição que atua fora do Brasil, que é onde a necessidade é maior. Por isso que, às vezes, receber uma intuição e uma orientação referente a algo e ser fiel, às vezes é mais exigente do que eu pegar e simplesmente atender algo porque o outro insiste e passa, inclusive, por essa questão de perceber a realidade enquanto mundo e que fora do Brasil precisa muito mais. Ver essas instituições humanitárias que vão levar aquele remédio com dinheiro que é doado para lá, aquele pão, aquela água, para as coletividades que estão em situações dificílimas, que aqui nós não temos noção do que vivem e precisam muito da nossa ajuda. Por isso que quando é falado a questão do desapego, da renúncia, da abnegação, é porque isso gera paciência, gera uma melhor decisão, gera acolhimento do aviso que eu recebo. Porque quando Jesus deseja me avisar algo, ele pode usar de diversas formas para fazer isso. E eu é que tenho que ter discernimento suficiente para captar e pôr aquilo em prática. Discernimento e rapidez. Discernimento e sabedoria para captar o aviso que Jesus está me dando e rapidez, agilidade para colocar aquilo em prática, quanto antes, sem perda de tempo. E, de fato, essa questão do tempo é uma disciplina, porque senão a gente acaba perdendo o controle do tempo mesmo. E não só, gente, quanto um atraso que possa acontecer, mas quanto a questão de não usar o meu tempo e a minha energia para o que importa. Com o trabalho que foi comprometido no astral, no qual eu preciso dedicar e dar o sangue à vida nessa proposta. Eu estava assistindo aquele filme, O Náufrago, que mostra a trajetória de um homem que fazia entrega, tipo o serviço de correio aqui do Brasil, Sedex, e ele então teve a ida da cidade que ele houvera ido para passar o Natal, que é a cidade que estava a sua namorada, para um outro local onde ele trabalharia por um tempo. Ele ia de avião, porque ele ia de local para local, um bem distante do outro. E no caminho, esse avião ele teve um surto ali na cabine, eles perderam conexão, ficou em silêncio o retorno.
do pedido ali de localização deles. Inclusive na cabine eles receberam o aviso de que iam entrar numa região perigosa devido ao clima, tempestade que estava acontecendo ali. E um dos pilotos ali comentou que há muito tempo ele não tinha ficado tanto tempo sem ter uma conexão. Inclusive, retificando, parece que ele comentou que era a primeira vez que ele ficava tanto tempo sem conexão. E não deu outra. O avião começou a tremer. Inclusive, esse homem foi para o local onde estavam os pilotos e um lá mandou ele sair, porque sabia que quem estava ali na cabine ia desencarnar pelo choque que ia acontecer. Naturalmente que eles iam preferir ficar ali tentando até o último momento ressuscitar aquele avião. E esse avião foi então caindo, caiu na água, a água começou a entrar dentro dele. E esse trabalhador que tentou ir para a cabine, mas foi impedido, estava de fora da cabine dentro do avião, acabou sendo o único sobrevivente, porque ele pegou ali o bote salva-vida e aquele outro implemento para que conseguisse boiar, e ao cair na água, aconteceu que aí ele percebeu que o avião já estava tomado ali pela água. A hora que ele liga ali aquela estrutura com ele, abre um espaço ali no avião, porque estava quebrando tudo já, pelo fato de já estar ali entrando água nele todo, e ele é aspirado para fora e sobe. E aí ele vê o avião em chamas, a parte que ainda estava rodando do avião termina de rodar vindo na sua direção, explode. E ele, então, com esse bote que ele estava, acaba por chegar numa ilha. Então ele ficou ali em alto mar por uma distância ali, mais ou menos em torno do tamanho do estado do Texas, até chegar nessa ilha, naturalmente com fome, com sede, machucado, e uma ilha deserta. Ele teve ali uma água de coco, porque ele aprendeu a quebrar coco para poder beber essa água, um siri, um caranguejo, que são ali aquelas espécies do habitat de praia, peixe que ele pescava ali. Depois, com o tempo, ele aprendeu a produzir um fogo ali, riscando, mas ele sabia que poderia nunca ser achado. E, inclusive, houve um dado recorte em que ele estava elaborando uma corda, porque ele estava tentando, com aquilo que chegava do mar para ele a partir de um dado momento, fazer uma embarcação de madeira mesmo, tosca, mas que ele pudesse ir em alto mar, tentar encontrar, seja algum navio que passasse por ele, ou algum outro ponto em que ele pudesse chegar para facilitar sair daquele local. E aconteceu que ele, quando houvera feito ali aquela união pela corda das madeiras, inclusive por um conteúdo que vinha do avião também, que era de embalagem de entregas, e que o mar trouxe algumas coisas que tinha caído no avião, quando ele caiu no mar. No caso, o avião liberou e essas cachetas e esses embrulhos foram para o mar, e o mar foi levando até aquela praia, e ele achou ali fita de vídeo. Naquela época, no ano ali em torno de 2000, aqueles rolos de fita, e ele usou isso para
produzir corda e, num dado momento, ele sobe no alto ali de uma montanha e ele ia se enforcar. E aí ele viu que o tronco que ele havia feito para se enforcar ali partiu no meio. Então, nem para morrer do jeito que ele queria tinha como. Então, mostra o estado dramático que ele caiu. E, por fim, inclusive, antes ele recebeu o corpo de um dos amigos que estavam ali na cabine daquele avião, enterrou ali na praia, inclusive aproveitou um sapato ali desse senhor, que o número era menor que o dele, aí ele abriu na frente, virou um chinelo. Enfim, mostra uma trajetória realmente dramática, em que ele precisou se reinventar naquele período ali, quando ele percebeu que ele estava recebendo várias pecinhas de um quebra-cabeça que cabia a ele montar. Então, Deus estava dando vários avisos. E, à medida que ele foi percebendo, que essa ficha foi caindo, ele viu que, com aquilo que estava vindo do mar, inclusive uma dada parte que ele usou para a vela desse barquete que ele fez, e também pegou ali, do local que ele estava, madeira, e foi percebendo que se ele usasse o que estava chegando para ele, nesses recortes de um quebra-cabeça, ele poderia sair dali, mesmo que em alto mar ele viesse a desencarnar, mas que era o caminho que ele estava sendo convidado a seguir. E isso mostra que existe uma intuição que nós temos do que Jesus pede de nós, mesmo que esteja obnubilado pela nossa vulnerabilidade e limitação, fraqueza. Mas Deus, sabendo da nossa limitação, porque é como se fosse uma internet de 10 mega e a informação pudesse então jorrar e a gente ia captar aquilo rápido, e é o que importa. Mas como nós somos essa internet de escada lenta, Deus, sabendo disso, Ele vai nos enviando recortes desse quebra-cabeça e espera que nós possamos ir recebendo isso e montando o que Ele espera que nós façamos nessa vilegiatura e ir em busca de praticar aquilo, de fazer. E aí vai acontecer de certa forma, à medida que eu vou fazendo essa elaboração e montando esse quebra-cabeça, eu posso perceber o para que eu vim, aonde eu preciso estar e o trabalho que eu preciso assumir, que passa por essa questão do caridade em ação. Se alguém enlouquecer do meu lado, não cortar, desatar, se tomar minha capa, dar a túnica, porque nós estamos lidando com limites humanos, não limite dos anjos. Aquilo que eu percebo ser certo e errado, usar isso para mim, com o outro, relativizar, que é a questão do coração de juíza para mim mesma, coração de criança para Deus e um coração de mãe para o outro. E naquilo que eu vier fazer, analisar. Se fosse comigo isso que eu estou fazendo, com alguém, eu gostaria? Seria bom?
Se todos fizessem o que eu estou fazendo, e se ajudar ou atrapalhar? Daí, se passar por esse crivo de questionamentos e análise, é porque é bom aquilo que eu estou realizando. Daí, eu acendo um cigarro. Naturalmente que a gente sabe que aquele que está do meu lado e não fuma, mas recebe aquela fumaça, tem impactações até piores do que aquele que está fumando mesmo. Então eu imagino, se eu não fumasse e tivesse alguém fumando, eu ia gostar? Isso ia me fazer bem? Porque mesmo que eu não importe, mas aquilo ia ser bom para a minha saúde? Não. Se todos começassem a fumar, ia ser bom? Não. Então, fumar é algo ruim que eu devo deixar. Em sendo assim, tem a ver com esse assumir o que Jesus pede de mim, porque na minha omissão é que o mal pipoca. E conforme Jesus vai dizer em Lucas, a partir do recorte 19:40, se nós nos calarmos, a pedra gritará. E traz isso. Se nós nos omitirmos de fazer todo o bem que podemos e imobilizarmos nossas mãos, silenciarmos a nossa voz e deixarmos o que houvermos abraçado e que tem a ver com esse quebra-cabeça que nós montamos do local que precisamos ajudar, as pedras gritarão. E está relacionado a pipoque do que é sombra, quando aquele que, podendo fazer o bem, não faz, mesmo que ele não faça o mal. Mas, se eu não faço todo o bem que posso, é tão maléfico quanto fazer o mal. E por isso que vai dizer do bem pelo bem, do testemunho do Cristo pelo Cristo. Que diz de um esforço que, à medida que eu faço, é animado por Deus, se me encontra perseverante, sustentada, atua como um imã que vai atraindo para mim progressivamente o que é melhor, auxiliativo. E vão nos tornando fortes para subir a santa montanha, e isso tem a ver com esse dar ao que já tem e tirar do que não tem. Porque quando o Senhor percebe esse desejo, esse querer
mesmo em meio às limitações que trago, ele me secunda. Por isso que ao desejarmos esse caminho, vai ser um querer tão sólido que a gente vai construir, que o Senhor então vai progressivamente nos melhorando, nos capacitando, para que tenhamos a força, a resiliência, a vigilância, a paciência, para poder subir essa montanha, que são esses eflúvios do Cristo na nossa direção, cuja base é esse coração dócil, humilde, que permite que nós façamos esse caminho.